Olá, signo de Peixes, seja bem-vindo ao meu canal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Sou cartomante, terapeuta energética e espiritual, psicanalista espiritualista, entre outras técnicas que realizo. E eu venho fazer aqui uma leitura para você do signo de Peixes. Você também pode ter peixes no Sol, na Lua, no Ascendente ou outro aspecto do mapa. E essa leitura pode ser para você, tá bom? Eu trago aqui, peixes piscianos, uma captação energética do campo de vocês, com a finalidade de trazer orientação, clareza, sobre o processo de vocês. O tarô, a cartomancia, é uma ferramenta poderosa para nos orientar dentro do nosso campo energético e também trazer um canal de comunicação com a nossa espiritualidade. Porque a gente sabe que aqui na matéria é um pouco mais complicado da gente se ligar a essa espiritualidade, compreender, interpretar o que eles estão trazendo. Então, essas leituras elas vêm com esse propósito de trazer aí para vocês uma mensagem, um direcionamento, uma orientação, né? Então veja aí o que vai fazer sentido para você, tá bom? Eu vou trazer aqui uma captação para você com esse tarô Buffy, o Caçador de Vampiros, uma captação da sua energia e uma mensagem da espiritualidade através do baralho da Cigana Sete Saias. Lembrando que essa leitura é uma leitura coletiva, então vai vendo o que ressoa com você. O que não ressoar com você é porque pode ser de outra pessoa, que é uma leitura coletiva. Se fosse uma leitura individual, aí tá captando só o seu campo, mas aqui eu estou captando o campo de todas as pessoas que vão vir assistir esse vídeo. E como é que você sabe que vai estar pegando de quem for assistir o vídeo? Por causa do entrelaçamento quântico. Existe nos campos mais sutis, quarta, quinta dimensão, a temporalidade, no sentido de um processo um pouco mais recheado para quem já conhece a espiritualidade, né? Mas é como se fosse assim, tudo existe no mesmo tempo, num ponto. Só que esse ponto ele se manifesta de forma expansiva em outras dimensões. Então essa realidade que a gente tem, ela se condensa tudo num ponto só, em dimensões a partir da sexta, da quinta para sexta, ela vai se condensando para a informação, né? E aí, na medida que vai baixando, ela vai trazer aquele mesmo ponto, tem várias informações que se materializam com as outras dimensões. Então, assim, existem canais de consciência que sabem tudo e um potencial de múltiplas existências, né? Que a gente chama aí de algumas pessoas de vidas paralelas, né? Lá na física quântica você pode estar procurando sobre a experiência da fenda dupla. Existem hoje tantos conteúdos que falam disso, né? Que você pode estar assistindo ou lendo, dependendo de como você gosta mais, né? Então aqui eu pego informações. A espiritualidade, ela geralmente utiliza muito de nós que trabalhamos aqui no Cartomantes e Tarólogos que trabalhamos aqui no Instagram, para trazer mensagens para vocês através desse trabalho. Mas isso tem muito a ver com a característica de cada tarólogo, né? Porque a gente tem a nossa forma de trazer a mensagem. E tem a ver também com a sua identificação com a pessoa e com o seu comprometimento com você mesmo. Então, por exemplo, pode ser que essa mensagem ressoe muito com você, mas a partir do momento que você se posiciona com a sua espiritualidade, diz assim, agora eu gostei desse canal. Eu tô dando exemplo. Eu gostei desse canal e eu vou acompanhar as minhas leituras semanais ou as minhas leituras mensais, né? Porque tem as intuitivas também que são bem legais, quinzenais.
E aí a espiritualidade vai saber aonde você mais gosta de ir. E ela vai começar, a sua equipe espiritual, a trazer mensagens através das leituras aqui. Então é claro que tudo é uma via de mão dupla. Você se compromete, se conecta primeiro, né? Vai vendo o que faz bem para você. Você não vai fazer alguma coisa que não te faça bem. Mas se te faz a espiritualidade, você vai se dando a oportunidade, a espiritualidade vai usando os caminhos para te comunicar. Entendeu? É assim. Por isso que eu sei que vai chegar exatamente onde tem que chegar. E às vezes vai chegar para pessoas lá daqui a muito tempo, que vão se beneficiar das mensagens, porque é tudo uma frequência. Isso daqui, essa leitura de hoje tem uma frequência. Essa frequência, às vezes alguém vai estar precisando dessa frequência, independente do espaço-tempo. Aí a espiritualidade dessas pessoas vai entender que é essa frequência e vai dar um jeito dessa pessoa chegar nesse vídeo. É assim. É tipo assim que funciona. Bom, vamos à sua leitura então. Piscianos, eu desejo uma boa leitura para vocês, que vocês consigam pegar o que precisa. Aqui nós temos o 10 de foices, né? E esse tarô, ele traz muito sempre uma outra pessoa junto com quem tá passando pelo processo. Tá vendo aqui que tem uma mulher e um homem que o ciclo tá sendo finalizado nesse homem, né? O 10 de foices, ele é um fim de período, mas aqui diz que é um fim de período, um fim de ciclo, que você tá passando porque você é esse homem com uma faca no coração. Só que você tá passando, mas não tá passando sem ninguém ver que você tá passando. Tipo assim, você não tá finalizando esse ciclo sem ninguém saber que você está. Você está sendo visto. É o que eu vejo aqui. Quem é essa pessoa? Não sei, vamos ver. A sua leitura aqui, 10 de cálices com o 4 de estacas. Aqui eu vejo, pisciano, uma vontade. Aqui eu não vejo que é uma realidade. Uma vontade de ter uma satisfação pessoal muito grande. Por mais que o 10 de cálices ele seja o suprassumo da satisfação pessoal, emocional, eu vejo que aqui você não se vê tendo, por exemplo, uma família, no sentido de uma família tradicional. O que eu vejo aqui? Você no seu espaço, com as suas velas, né? Com o seu incenso, com a sua vida, a sua família. A sua família é você, é o que eu sinto aqui. Eu não vejo um sonho dentro do seu sistema querendo uma família tradicional, né? Eu vejo aqui, por exemplo, mulheres que não têm intenção de... Não que não vão ter filhos ou marido, essas coisas assim, ou ao contrário, né? Você é homem, esposa e filhos. Mas eu vejo que o que você quer de verdade, o seu sonho é você ficar bem com você mesmo. É ter uma vida sua mesma. Eu sinto muito aqui um espírito de liberdade. Eu tenho a liberdade de... É muito legal aqui que eu vejo essas velinhas, assim, essas velas, essas coisas assim. É um ambiente muito, muito seu, assim. Muito legal para você. Você quer isso para você. E essa é a sua realização pessoal. É esse movimento, né? Geralmente essa carta de 4 de paus, ela vem com eu, você, 2 filhos e um cachorro. Só que aqui é o quê? É uma mulher brigando de lutar aqui, brincando de lutar, ou se divertindo lutando. Você é mais da ação, da vida. Eu posso estar falando para pessoas que gostam de viajar, pessoas que gostam de liberdade, gostam de fazer as coisas às suas horas, que não querem ali se sentir aprisionados cuidando de criança, cuidando de bicho, né? Cuidando de casa, até que a casa é mais o seu espaço. Eu vejo que vocês estão mais nessa energia, né? E o que eu vejo aqui na sequência? O Hierofante, né? E o Ás de cálices. O que acontece? Isso daqui demorou muito tempo para vocês a entenderem e a aceitarem. Porque existe aqui na sequência um julgamento. E é óbvio que uma pessoa assim vai ser julgada, né, pela sociedade.
Só que esse julgamento aqui do outro, ele teve fim na sua energia. Então agora você tá assim, tipo, tá. A sociedade diz que eu tenho que casar e ter filhos, né? Que é horrível você querer parar de trazer crianças ou parar a sua genética em você. Que isso é egoísmo, ok. Isso é o que as pessoas falam, mas assim, já tem tanta gente no mundo, por que eu também tenho que trazer se eu não quero? Entendeu? É como se esse julgamento do outro, ele parasse de fazer efeito no seu sistema. E aqui eu tô falando para pessoas que se sintonizam com isso, né? Se você tá do lado de quem acha errado, uma pessoa não querer ter filhos, casa, maridos, é assim. O que eu falo para você que pensa desse jeito? Da mesma forma que você tem certeza que ter filho, casar, ter casa é o certo, essa pessoa que não quer a mesma coisa que você tem certeza que aquilo é o certo para ela. Então aqui eu vejo que se essa mensagem te irrita, aí é um processo de você ter que mesmo respeitar a diferença, né? Mas se é um processo que te incomoda, aí você pode ter alguma questão de preconceito mesmo, ou até às vezes você também queria ter podido ter essa oportunidade e não teve. Então, às vezes é até uma dor aí. Mas enfim, eu não sei se é o processo, tá? Pode ser outra coisa também. Mas essa leitura é para quem se sente assim, né? Teve essa renovação, esse autoconhecimento, essa renovação, e esse julgamento do outro aqui, ele finalizou dentro do seu processo. As pessoas vão parar de te julgar? Não, não vão. Só que isso não tem mais peso do jeito que tinha antes no seu sistema, não. Aqui você tá, tipo assim, eu quero ser feliz, entendeu? Tá assim. Mas vamos lá. Aqui no seu sistema tem a continuação com o 3 de pentáculos, junto com a lua. O que eu vejo, a sua equipe espiritual, ela tá te ajudando muito através da sua intuição, né? Então essa pessoa aqui que tá te vendo é a sua egrégora. Eles estão vendo isso terminar e você tá pro pisciano que eu tô lendo aqui, tá morrendo e tá falando assim, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando, olha aqui. Sabe, ele tá pedindo, estendendo a mão pra espiritualidade, falando assim, pelo amor de Deus, vai uma ajuda aí, porque isso aqui tá doendo, tá doendo. Esse julgamento aqui, que tá sendo finalizado no seu campo, é um ciclo que você tá fechando aqui, só que tá doendo muito, né? Por quê? Por muito tempo você entendeu que isso teve um peso muito grande em você e você se moldou a isso, de alguma forma. E agora finalizar toda essas crenças, essas dores, essas feridas, isso daqui tá doendo. Que é um renascimento, né? Você desconstrói uma parte sua para reconstruir a partir de quem você é. E desconstruir algo que você já tinha construído dói. É um ego que acaba sendo bem ferido aí, nesse processo de desconstrução. Porque você se identifica com aquilo, né? Você se identifica com toda essa história antiga aqui, mas que estava te causando dor. E agora vem esse processo de muita liberdade, mas para isso, primeiro, você precisa desconstruir o seu falso eu, no sentido do que você construiu em cima de coisas que não são as suas verdades, né? Bom, vamos ver o que a sua equipe espiritual tem para falar desse processo, que você tá estendendo a mão, falando assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vamos lá. Espiritualidade dos piscianos, o que vocês têm para falar aqui? Para os piscianos. O coração. Calma. O caminho.
Mais uma carta. E a cigana. Olha, o que eu vejo aqui? Tem a carta aqui do coração, a carta do caminho e a carta da cigana. E a carta da cigana, na sequência. Essa carta aqui do coração é assim, é como se o seu coração, ele agora estivesse sendo iluminado. Tá vendo que tem essa iluminação aqui em cima? É como se essa finalização de ciclo, essa morte aqui, é uma morte simbólica, mas no seu sistema ela é real. Para você é real, é como se você realmente estivesse morrendo, né? É assim que a gente sente as nossas transformações emocionais, né, gente? Então, para quem não sabe o que é isso, não dá para você falar de uma coisa que você não conhece. Para quem conhece, sabe como é. Então, é realmente bem difícil. Mas eu vejo que essa finalização, ela traz iluminação para esse coração. Traz iluminação, traz calor, traz esperança, né? Traz vida, movimento. E eu vejo que aqui, na sequência, isso vai iluminar, inclusive, um caminho, que para muitos de vocês pode estar na frente de vocês, mas vocês não conseguem ver. Eu sinto aqui que nesse caminho, esse processo é uma iluminação, de você conseguir enxergar aqui o seu caminho. Então você pode não estar vendo aí o que você quer, para onde você vai, o que é isso daqui. Às vezes você não está conseguindo nem ver isso daqui. Esse julgamento às vezes ainda está aí na sua mente. Ai, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Às vezes até para esse exemplo que eu dei, para mulheres e homens que não querem a paternidade e a maternidade, ainda ficar se perguntando, será que é isso mesmo? Porque o normal é você querer, não é? Será que vai acontecer? Então eu vejo que fica mais iluminado aqui o que você quer da sua vida, para você poder seguir esse caminho. E aqui o que eu vejo, né? Aí veio a carta da cigana. A cigana, ela é... A cigana é um arquétipo de muita liberdade, né? De expressão da sensualidade, da sexualidade, de muita liberdade no sentido também de movimento, ela sempre está em movimento. Então, ou viagens, ou o dia a dia bem livre, bem corrido, sem coisas, sem impedimentos de fazer o que quer. É uma mulher assim de muito posicionamento, ou um homem de muito posicionamento, muita liberdade, que não baixa a cabeça por qualquer coisa e que tem muitos caminhos aqui, muitas possibilidades. Então, assim, é isso que vocês estão procurando aqui, nesse sentido. Só que vocês vão descobrir. É claro que eu posso estar falando para pessoas aqui com personalidades diferentes, né? Não estou falando que é um arquétipo fechado. Cada um tem a sua forma de ser, óbvio, né? Então, às vezes, você é uma pessoa mais recatada, uma pessoa, mas não quer dizer que você não tenha a sua vida ativa, movimentada. Eu não tô falando para você ser um arquétipo aí fechado, pode ser do seu jeito, a sua maneira, entendeu? Ser assim livre, a sua maneira, com o seu estilo, com a sua personalidade. Mas é você achar esse 10 de cálices aqui. E eu vejo que esse 10 de cálices aqui não é o convencional, tá? Fundo de tarô. O que vocês não estão querendo ver, aqui o 7 de estacas. Tá vendo que são duas pessoas, uma olhando para a outra, a mesma pessoa? É como se fosse um espelho aqui. Então, é como se vocês não estivessem vendo que vocês estão se enfrentando aqui, se conhecendo, se encarando de frente, perguntando quem é você? Ou seja, quem sou eu? O que eu quero? Porque não adianta fazer as coisas sem saber para onde vai, sem saber o que é e o que eu quero, quem eu sou e o que eu quero. Aí o como, né, e o quando, aí já é com o universo, né? Mas o que e por que aí já é com a gente. 7 destaques aqui. E aqui eu vejo que são várias versões de vocês. Aqui tem as figurinhas atrás. Às vezes vocês estão levantando lá do fim, lá do que estava enterrado, assim, muitos contextos, muitos conflitos que esse julgamento trouxe para vocês, né?
Que esse conflito do tenho o quê? O que eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Entregar o quê? Por quê? Muitos questionamentos aqui. E aí é isso, vocês estão se transformando aí. Estão se transformando, tá? Eu vou trazer aqui uma mensagem do oráculo, o oráculo da bruxa sábia para vocês. Só recolher aqui as cartas. E se você estiver gostando, deixa sua contribuição, sua curtida, tá? Ó, Wise Witch, bruxa sábia. Vou embaralhar aqui as cartas e vou trazer uma mensagem para vocês. Piscianos, uma mensagem para os piscianos. Oráculo. Ó, saiu aqui, alinhamento. Alinhamento. Alinhe a sua energia. Cristais podem ajudar e ampliar, curar e ampliar suas intenções. Ó, alinhe sua energia, cristais podem curar e amplificar as suas intenções. Aqui tá pedindo um realinhamento energético. A carta, ela fala de cristais, né? Então, às vezes você tem um cristal aí de limpeza, de realinhamento, né? Aqui eu vejo muita presença do roxo, com a ametista, né? Mas aí você pode ir vendo o que faz sentido para você, né? Cristais mais rosados, mais roxos, os verdes. Mas assim, o que eu vejo aqui? Você também pode procurar um realinhamento energético de outra maneira. Pode ser com radiestesia, pode ser com florais, né? Pode ser com a metodologia humanoterapeuta. São as técnicas que eu trabalho, que trabalham na energia, tá? E é isso. Então, se você... O oráculo aqui diz para você se alinhar a sua energia. Porque a energia que pode curar e amplificar suas intenções. Eu mesma, eu tô nesse processo de cura, né? Eu me identifiquei muito com essa leitura, eu tenho lua em peixes. E eu me utilizo muito das minhas terapias, né? Eu tô passando por bloco de metodologia humanoterapeuta, está me ajudando muito. Inclusive, na noite passada, só pra você ter uma ideia, como isso aqui tá muito parecido comigo, eu tive um pesadelo de que eu tinha feito um exame de gravidez e tinha dado positivo. Isso foi um pesadelo pra mim. E aí veio todos esses questionamentos de manhã e agora saí na leitura, né? E foi muito interessante. Só que eu tô fazendo tratamento com a metodologia. E também com os florais, né? E é tudo alinhamento energético. Então, eu tô fazendo já os meus tratamentos, né? Com isso. Os cristais eu tenho, eles trabalham muito bem aqui no campo. Mas não resolvem tudo, né? Você não vai ficar andando com cristal para sempre, quando você desencarnar, muito menos. Então tem coisas que a gente precisa ir mais profundo para limpar, né? Mas assim, se você precisar de mim, tem os meus canais aqui embaixo, vai ser um prazer te receber. E se você já tiver alguma técnica que você trabalhe, ou você conhecer alguém, ou quiser também comprar um cristal, ou trabalhar com alguma outra coisa, vale a pena que você trabalhar na energia, tá? No realinhamento energético, tá bom? Pisciano, essa foi a sua leitura. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Ajuda muito aqui com o meu trabalho na internet. E eu agradeço, tá? Até semana que vem, então. Tchau, tchau.